Então você estava falando da sua mãe, falando da cozinha. Ah, sim, não, não, Quer da falar da cozinha eu não história da cheguei a cozinha? falar. Quero falar da cozinha. Pode falar. Bom, nossa vida em Rio Claro era muito moderada, né? Havia duas ou três famílias idas só. Nós não tínhamos uma vida social assim intensa. A gente falava com as outras famílias, mas não, nós éramos mais afastados, todos eram afastados, enfim. Tinha vizinhos? Hã? Tinha vizinhos? Não, vizinhos sim, com os vizinhos a gente se dava, mas nada socialmente, de um visitar o outro. Não, não tinha. E a nossa casa era assim, era uma loja na frente, em que papai fazia, até tem uma passagem engraçada que eu quero contar para vocês, que tinha móveis. E no meio, a loja era grande, então ele fazia corredores, em que botava, por exemplo, guarda-roupa olhando para um lado e guarda-roupa olhando para o outro. Naquela época tinha os espelhos na frente, aqueles tipos antigos. E isso eram os corredores de móveis. E olhando para a porta de entrada, ficavam dois sofás ou três sofás para venda, mas que de noite meu pai e minha mãe ficavam sentados ali comendo chonesque e conversando e tudo mais. E depois, então, tinha uma escadinha e era um corredor comprido e entrava assim, o quarto dos meus pais, né? O meu quarto e da Fanny, nós dormíamos juntas, depois era a sala de jantar, depois a cozinha, e do lado tinha um hallzinho e depois era o banheiro. A nossa cozinha tinha um fogão a lenha muito grande, tinha 6 bocas o fogão, e tinha uma geladeira de gelo que o geleiro vinha trazer uma vez em 3 dias, 4 dias, em que se cobria de jornal para não deixar derreter rápido, e na parte de baixo era a geladeira. Não sei se vocês chegaram a ver O gelo era botado, em colocado cima no onde? compartimento. A geladeira era baixa, era uma geladeira de 1 metro mais ou menos. Porque o frio desce, o calor sobe, né? É, e era de madeira. Era uma geladeira toda de madeira e tinha uma cozinha, uma mesa grande e a gente comia ali. E lá fora, aí era o quintal. Um quintal muito grande que depois meu pai fez um depósito de 2 andares para botar o estoque lá para não ter. E uma vez eu era pequena, a Fania ainda não era nascida, e eu presenciei sem querer meu pai beijando a minha mãe. Foi uma emoção tão grande para mim, porque eu nunca tinha visto meu pai beijar minha mãe. Eles ficaram tão envergonhados, mas tão envergonhados, coitadinhos. Bom, então essa era a minha casa. O vizinho era uma família de italianos que tinha o Rubinho, que era o jornaleiro que andava pela cidade vendendo jornal, e tinha um pé de maracujá muito grande, era uma parreira enorme e as flores caíam do nosso lado, mas a gente não sabia comer maracujá, nunca tinha comido maracujá e só apreciava as flores e não podia fazer mais nada. Mas nós morávamos na Avenida 1. A cidade é uma cidade muito bem construída, que ela é toda esquadrinhada em ruas e avenidas. As ruas começavam com a estação de ferro, em que eram todas as avenidas perpendiculares, e as transversais eram as ruas. Rua 1, Rua 2, Rua 3, e na minha época ia até a Rua 24, 26 por aí, e era assim. E as laterais, né? As avenidas era a ímpar de um lado e par do outro. Então, era Avenida 1, Avenida 3, Avenida 5, Avenida 7, Avenida 2, 4, 6. Então, muito fácil. Você andava lá, você vai na Avenida 3, entre as ruas 4 e 6, sabe como é? Não tinha muita E você coisa. lembra quais eram as avenidas
Quais eram as esquinas da sua... Era entre 5 e 6. Não. Em 5 e 6. Era Avenida 1, Rua 5. Avenida 1, Rua 5 e 6. Porque as ruas eram assim. Entendi. As ruas eram Sequenciais. Rua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Avenida 1, 2, 4, 6, 3, 5, 7. O centro da cidade... o centro da cidade era a Avenida 1. Era o centro da cidade. Nós morávamos entre a Rua 5 e 6. O cinema único que havia era na Avenida 2, aqui, entre a Rua 3 e 4, por ali. E tinha um jardim muito grande. A mamãe, a Lucinha, chegou aí comigo lá e viu uns jardins enormes que tinha lá. E o fato muito curioso naquela época é que havia o footing, que nós chamávamos. Esse footing era feito na Avenida 1, que era a avenida principal. Como é que ele era? Não passava carro na Avenida 1, na noite de sábado e de domingo. Os rapazes ficavam todos posicionados no meio da rua e as meninas ficavam andando quilômetros para cima e para baixo, conversando, e os garotos pareciam uns postes sentados aqui. E aí a gente flertava. Bom, nessa condição, eu devia ter uns 3 ou 4 flertes, porque eu flertava aqui, mais aqui, mais aqui, era uma delícia. Muito bem. Aos domingos, a minha mãe era uma mãe moderna. Ela sempre dizia que eu não tinha culpa de estar morando no interior. Então eu tinha que viver a minha adolescência. E ela me levava, ela ia e a Fanny. E eu e às vezes uma amiguinha íamos para a tarde dançante do ginásio, do ginástico. Então, era tarde dançante no domingo, a mamãe ficava sentada na mesa, naturalmente de olho em mim, e eu e os rapazes vinham me tirar para dançar, e a gente dançava, ficava lá conversando, e depois eu voltava com a minha mãe para casa. E o vovô ficava em casa, ele não ia. E que música... As músicas eram deliciosas. Era de vitrola. Era vitrola, e era bolero, eram músicas, todas músicas dançantes de par, não é? De iê, 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 nada disso não. Um dia, eu estava de namorico, sim, quando o flerte avançava, isto é, quer dizer, você flertava um dia, flertava 2, flertava 3, aí o garoto te perguntava, quer dar uma volta no jardim? Aí você dizia, quero. Aí a gente ia para o jardim e ficava sentado no banco conversando. Mas a minha mãe, me conhecendo como ela conhecia, ela dizia o seguinte: você faz o seguinte, toda vez que você passar por aqui, você me avisa que você está passando. E então eu descia, né? Eu ia desde a Rua 3, vamos dizer, aqui, né? Aqui é 5 e 6, né? Eu descia, passava pela minha mãe, que estava lá conversando com meu pai na loja, e eu gritava, mama! Aí ela ouvia eu falar, aí ela olhava no relógio, mais ou menos ela cronometrava, e aí eu voltava. Mas como é que eu ia namorar se eu tinha que falar mama? Como? Muito simples, lógico. Aí eu dizia para minha amiga, olha, você passa de perto, não chega muito perto, e grita, mama, e volta. E um dia minha mãe desconfiou da voz do mama. Aí ela virou para o meu pai e disse assim, Motas, a Rosinha não está passeando, procura ela no jardim. E eu estava conversando com meu namorado. Ai, quando meu pai chegou, ele estava tão sem graça, coitadinho, ele estava mais envergonhado do que eu. E ele disse para mim assim: mamãe está te chamando. Olha, eu me lembro que eu fui numa velocidade tão grande e a mamãe me deu uma bronca danada e eu fui me deitar de castigo e eu li no Tesouro da Juventude, olha como eu não esqueci, A Vida das Formigas. Eu Olha, foi um horror. Depois, A autoridade da casa que você mais respeitava
era sua mãe. É lógico, 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 papai, coitadinho, ele não fazia nada, ele só me defendia. Aí um dia, bom, aí foi um dia esse garoto que gostava de mim, ele foi fazer serenata lá em casa. Ah, danou-se, entornou o caldo. Minha mãe disse para meu pai, tá na hora dela ir embora. Tá na hora dela ir embora, não dá para ficar mais aqui. Por isso que eu fui para São Paulo. Por isso que eu fui para. Mas como é que eu cheguei no Rio? Eu cheguei, Não, conta. bom, eu cheguei no Rio da seguinte maneira. Eu um dia, não sei, não sei como, meu tio Rubem, Niterói. que morava em Niterói, entrou em contato com a minha mãe, porque na verdade ela nem sabia direito quando ele tinha ido para o Brasil. E aí a minha tia Vitória, que é uma parenta distante, resolveu visitar a minha mãe. Aí ela veio lá para Rio Claro. Eu já estava em São Paulo estudando, mas eu estava em Rio Claro naquele dia. E ela então falou: Buca, por que que a Rosinha não vai estudar em Niterói? Eu tenho um quarto que eu alugo e esse quarto está vago e ela podia ficar comigo. O que que você acha? Aí a mamãe me perguntou: Rosinha, você quer ir para Niterói? Ah, eu mais que queria. Depois eu explico por que que eu queria. Eu mais que queria. Aí eu digo: eu vou. E eu fui morar no Rio de Janeiro e entrei na Álvares Penteado para fazer o segundo e terceiro ano de contador, No Rio de Janeiro. no Rio de Janeiro. Existe Eu a Álvares morava. Penteado em São Paulo e no Rio? Não, não, desculpa, não, Cândido Mendes. Aqui foi Cândido Mendes. Na Praça 15. E, vó, e ficou na casa dessa tia Vitória, E fiquei na casa de que é uma Vitória, parente que é distante. uma parente distante, meu pai pagando Aham. a pensão direitinho, e a Bebe era a filha que estava com ela, na minha idade, foi ótimo, foi uma fase muito boa. Deixa eu parar aqui, tá? Tá? 13 minutos.